Na isomeria de posição, os compostos apresentam igual função, a função orgânica é a mesma, mas diferente posição. Aí você pergunta, diferente posição de quê? Pode ser posição das ramificações, pode ser posição das insaturações, ou pode ser posição do grupo funcional. Então, vamos lá. Primeiro, posição das ramificações. Observe que eu tenho aqui o composto 1,2 de metilbenzeno. Posição 1, posição 2. Lembra que no benzeno a posição 1,2 é chamada de orto, né? Posição orto. Então aqui eu tenho ortodimetilbenzeno. Usualmente esse composto é um solvente, é chamado de xileno. No caso aqui, ortoxileno. Aí agora eu tenho a posição, ó, 1 e 3. Lembrando a posição 1, 3, no anel benzênico, quando ele é dissubstituído, é chamado de posição meta. Então aqui eu tenho o que a gente chama de meta-xileno. E a posição 1, 4, observe 1, 4 dimetilbenzeno, também chamado de paradimetilbenzeno ou paraxileno. O xileno é o nome usual, né, desse composto. Então, posição 1, 2, mudei a posição das ramificações, posição 1, 3 e posição 1, 4. Perfeito? Eu também posso mudar a posição das insaturações. Observe que aqui eu tenho posição 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A insaturação está na posição 1, é o butioneno, posso chamar somente de buteno. É o butioneno. E aqui a posição da insaturação está na posição 2, do carbono 2. É chamado de but-2eno. Então, mudei a posição de quem? Da insaturação. Eu posso ter ainda a mudança na posição da função. Observe que aqui é um álcool, hidroxila ligado a carbono saturado. Então, aqui é o carbono 1, 2, 3. Eu sempre numero da extremidade mais próxima da função orgânica. Esse composto aqui é o propanol. Chamo também ele de propanol, tá? E já aqui, ó, posição 1, 2, 3, a hidroxila, o grupo H, a função está na posição 2 e aqui estava na posição 1. Aqui é o propan 2-ol. Então nós temos aí, ó, posição das ramificações, posição das insaturações mudando, ou posição do grupo funcional. Vamos recapitular? Vamos. Então se eu pegar o seguinte, observe aqui essa estrutura. Essa estrutura é a estrutura do 1,2 dicloro ciclobutano. 1,2 dicloro ciclobutano. Mas se eu mudar a posição desse cloro, colocar, por exemplo, 1,3. 1, 2, 3, posição 1,3 dicloro ciclobutano. Mudei a posição das ramificações, então isso aqui é isomeria de posição. Eu ainda tenho a seguinte situação. Posição das insaturações. Observe esse composto. Posição dupla ligação entre os carbonos, 4 carbonos na cadeia, posição 1, but-1eno. Esse composto é o but-1eno. Mas se eu fizer isso, ó, agora eu tenho o que eu chamo de but-2eno. Tá? É interessante, mas na frente nós vamos estudar a chamada isomeria geométrica. Por conta do impedimento de rotação, eu posso ter os grupos metis no mesmo plano, ou em planos opostos. Aí tem uma estrutura chamada de cis, quando os ligantes estão no mesmo plano, e trans, quando os ligantes estão em planos opostos, né? Os ligantes iguais. Perfeito? Então, eu vou ter aqui uma isomeria também de posição. Tá? Quando é que é posição? Quando muda a posição da insaturação. Posição 1, aqui, ó, a dupla no carbono 1, mas agora se eu botar a dupla aqui, o carbono aqui, a dupla fica na posição 2, perfeito? Não esqueça. E eu ainda tenho a isomeria de posição, mas mudando a posição do grupo funcional. Aqui é uma hidroxila, oxigênio e hidrogênio, grupo OH, quando está ligado a carbono saturado, forma a função álcool. No caso aqui você tem, ó, propan 2-ol, né, que é o sufixo da função álcool, né, que termina a função álcool. Lembra que todo nome de um composto tem prefixo, infixo e o sufixo. O prefixo indica o número de carbonos, o infixo o tipo de ligação presente na cadeia principal e a derivação sufixal representa a função orgânica e o álcool termina em ol. Aqui é o propan 2-ol. Perfeito?
Mas eu ainda tenho ó, o propan-1-ol. Se eu mudar a posição da hidroxila para o carbono 1, olha aí. Agora eu tenho propan-1-ol, né? Então, mudei a posição do grupo funcional, da oxidrila, da hidroxila, que representa aqui a função álcool. Então, eu tenho isomeria também de posição. Perfeito? Vamos já passar para a isomeria de função. Na isomeria de função, os compostos têm diferente função, primeira coisa. Mas, gente, nesses compostos não tem interconversão. Ou seja, um composto não se transforma no outro, não se converte no outro. Não há mudança na posição da nuvem π. Então, ó, sem interconversão. Ou seja, um composto não se converte no outro. Aí ocorre entre álcool e éter. Olha aqui, se eu pegar esse éter aqui. Esse éter aqui é o metoxetano. Esse aqui é o propanol, propan-1-ol. Observe, ó, eles têm funções diferentes, mas um não se converte no outro, tá? Eu tenho entre aldeídos e cetonas, esse aqui é o propanal. E eu tenho a propanona, né, que é a acetona, removedor de esmalte. Então, observe, eles têm a mesma fórmula molecular, mas um é aldeído, o outro é acetona. Lembra que aqui é carbono e aqui tem um hidrogêniozinho ligado, né? Função aldeído. Carbonila com hidrogênio. Aqui a carbonila está entre carbonos, representando a função cetona. Perfeito? Ácido carboxílico. Se tiver um ácido carboxílico e um éster. Estou desenhando aqui um éster. O nome desse éster: acetato de metila ou etanoato de metila. Aí eu pego aqui ó, um ácido carboxílico. Esse ácido é o ácido propanóico. Então o que eles têm em comum? Mesma fórmula molecular, mas as funções dos dois são diferentes. Eu tenho ainda o álcool aromático. Esse aqui é um álcool chamado álcool benzílico. Eu tenho ainda o éter aromático. Gente, esse éter é chamado de metoxbenzeno. Também chamo ele de anisol, nome usual. E esse outro aqui é um fenol. Olha aqui, ó. Hidroxila ligada a carbono da dupla ligação presente no anel benzênico, né? Fenol. Tá? Então eu tenho aqui o ortocresol. Ele é também chamado de ortohidroximetilbenzeno ou ortocresol. Então o que nós temos aqui? Ó? Álcool, hidroxila ligada a carbono saturado, éter, oxigênio entre carbonos, e hidroxila ligada a anel aromático, fenol. Esses três compostos são isômeros funcionais. Eu ainda tenho tioálcool e tioéter. Por exemplo, se eu pegar esse aqui, etanotiol. Essa substância é usada no GLP para deflagrar o vazamento, né, do gás, porque os hidrocarbonetos não têm cheiro. O GLP é composto, que é o botijão da sua casa, é composto de propano e butano, não tem cheiro. O que dá o cheiro do vazamento é essa substância chamada etanotiol ou etilmercaptana, um tioálcool, um odor desagradável. Tá? E eu tenho ainda ó, o tioéter. Esse composto aqui é o metilmetano. Então, esses compostos são isômeros funcionais. Então, na isomeria funcional, o que é que nós temos? Nós temos compostos com diferente função, mas sem interconversão, um não se converte no outro, ocorre entre álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster, álcool aromático, éter aromático e fenol, tioálcool e tioéter, também ocorrem em nitrilas e isonitrilas, tá joia? E em outras funções, tá? Vamos já passar para a metameria ou compensação.